E aí galera, tudo bem com vocês? Nessa videoaula nós vamos fazer uma breve revisão de todo o conteúdo que nós fizemos de vetores. Lembrando que vetores é uma matriz unidimensional que faz com que a gente possa organizar os nossos dados. Então o objetivo é a gente revisar como a gente faz a inserção, manipulação e acesso aos dados em um vetor. Beleza? Se você não assistiu ainda nenhuma das nossas aulas, eu vou deixar disponível aqui em cima para você um cardzinho da nossa primeira aula falando dos conceitos de vetor. O objetivo é a gente executar na prática, utilizando a linguagem C, todo o conteúdo que a gente viu. A gente sempre deixa disponível um código para que vocês implementem. E nessa aula a gente vai fazer na prática a programação utilizando o Falcon C++. Tá? Então a estrutura de um vetor vai ser preenchida de forma manual, utilizando laços de repetição. A gente vai criar funções para a gente entender como é que a gente pode estar manipulando um vetor no nosso código. Beleza? Vamos começar então? Vamos criar primeiramente um arquivo aqui, novo, arquivo C, ok? E aí nós temos essa estrutura aqui, nosso arquivo. Vamos chamar aqui primeiramente o include o stdio. stdio, esse cara aqui. Também vou importar a nossa biblioteca de localização, né, o loqueio.h, porque aí a gente prevê aquela questão dos caracteres especiais da língua portuguesa. Programa principal int man, ok? Ela é uma função. Nossa função principal ela retorna zero, tá? Porque ela é do tipo inteiro aqui em cima, né, galera? Então ela retorna zero quando finaliza o programa. E aqui a gente começa a fazer primeiro passo, a gente vai dar um set loqueio, que é o que vai identificar a nossa biblioteca, né? Então aqui eu coloco lc underline all e colocamos aqui português. Pronto. Tá? Então agora feito isso, configuramos aí inicialmente, tá? É opcional, tá, gente? Todos vocês sabem, né, nas aulas que eu digo que isso aqui é opcional, tanto essa linha como essa aqui, ó, só para identificar os caracteres da língua portuguesa. Então agora eu posso declarar o meu vetor. Declarar vetor é a mesma coisa que declarar uma variável. Então, ó, int x é uma variável x, int a é uma variável a, int b é uma variável b, tudo do tipo inteiro, né? Mesma coisa aqui para o C, para o Y e assim por diante. Declarar um vetor é a mesma coisa que declarar uma matriz, só que eu vou dizer quantas caixinhas vai ter dentro dessa variável. Então, por exemplo, aqui, ó, x ela vai ter 5 posições. Então, eu estou criando um vetor de 5 posições, sendo a sua primeira posição 0 e a sua última posição 4, nesse exemplo aqui. Ok? Depois disso, aí vem a brincadeira. A gente pode perguntar para o usuário e a resposta do usuário a gente guarda dentro do vetor. A gente pode preencher o vetor dentro da própria linguagem, aqui dentro do próprio programa. É o que eu vou fazer aqui, ó. X na posição 0, que é a primeira posição dele, vai receber um número aqui aleatório, certo? Vou preencher a segunda posição do meu vetor agora com outro valor aleatório. Tudo bem? E assim a gente pode fazer para os demais. Então, eu vou copiar aqui, só para a gente ter um exemplo de manipulação do vetor dentro do nosso programa, tá? Então, na casa 1, casa 2, casa 3 e casa 4. E aqui eu posso alterar os valores que eu quiser. Tudo bem? Então, agora está preenchido o meu vetor. Então, a gente pode imaginar o vetor assim, todo preenchido nessa sequência. Será que é verdade mesmo que ele preencheu? Então, eu vou printar ele na tela. Printf. E aí o símbolozinho para a gente printar, porque ele é o operador, né? É porcentagem D. Opa, porcentagem D, porque ele é do tipo inteiro. Tá? Tem uma aula específica aí que a gente fala desses operadores dos tipos de dados. Porcentagem D, aqui fora eu coloco, não precisa do E comercial, então não precisa daquele E para endereçar o endereço de memória. Eu chamo aqui X, ó, isso na hora de printar, tá, galera? Na hora de escrever na tela. X na posição 0. Ok? Então, esse cara aqui vai printar o X na posição 0. Então, se eu rodar aqui o meu código, eu tenho o seguinte resultado. Okay? Retornou aqui, ó, 56, que é a primeira
o valor que está na primeira posição. Mas, se eu quiser mostrar os outros valores, de duas uma, galera. Ou copia isso aqui e cola embaixo, tudinho, um por um. Aí muda só o número da casa que você quer mostrar, mas eu não recomendo. A gente pode aproveitar isso aqui, ó. Vocês concordam que a posição zero ele está escrevendo onde tem a porcentagem D, né? Então vou copiar isso aqui, ó. Vou dar um espaço aqui depois. Vou dar outro espaço. Quantas casas tem dentro do vetor? São 5 posições, né? Então vou colocar 5 porcentagem D, porque o que está na casa zero vai ser escrito no local dessa porcentagem D. Aí, o que tiver na casa 1, ele vai escrever no lugar desse cara aqui. O que tiver na x na casa 2 vai ser no local desse porcentagem aqui. Tá? E assim por diante, né? É uma questão lógica aí, né? O x na casa 3 vai ser no local desse porcentagem D aqui. E por fim, para a gente finalizar, x na casa 4 vai ficar no local desse porcentagem D. Entenderam, né? Na mesma sequência que tem o porcentagem D, é a mesma sequência que ele vai mostrar cada uma das casas do meu vetor. Ok? Para ficar mais legal, eu gosto de colocar uma barrinha assim, ó, barrinha vertical. Posso até juntar aqui por questões de espaço. Então, em vez de dar espaço, eu vou colocar uma barrinha vertical para simular realmente um vetorzinho. Entenderam, né, pessoal? Vou executar. E vamos ver aqui o resultado. Está aqui, né? Olha só. Vou deixar aqui embaixo. Olha aí, 56, 17, 35, 72 e 90. Beleza? Então, preenchi manualmente dentro da linguagem aqui mesmo, tá? O vetor e escrevi ele na tela. E então, para resolver essa questão do preenchimento aqui, ó, manual, eu posso fazer uma pergunta para o usuário, né? Então, vou apagar tudo isso aqui, ó. Vou deixar o meu vetor x quietinho. E agora eu vou fazer uma pergunta. Printf. Vou perguntar para o usuário o seguinte, ó. Digite a primeira nota, né? Primeira nota. Vou colocar aqui um contra barra N para dar quebra de linha, né? E o resultado disso eu vou ler, scanf. Eu vou ler. Aí eu uso aqui o mesmo operador, porcentagem D. E aqui eu preciso sim do exinho comercial, x, na posição 0. Então a primeira nota eu vou guardar aqui, certo? E aí eu vou repetir esse trecho todinho aqui. Copiei e colei. Segunda nota, casa 1. Também repeti aqui. Terceira nota na casa 2. Quarta nota na casa 3. Quinta nota na casa 4. Então percebo que agora eu faço perguntas para o usuário e guardo isso dentro do vetor. Para mim mostrar, segue aquela mesma linha que eu executei agora há pouco para vocês, né? Então coloquei novamente o printf, não tinha que ter apagado ele, né? Mas tudo bem. Então vamos para a execução, né? Agora vai ser diferente, porque eu pergunto para o usuário e cada resposta do usuário eu guardo numa casa diferente do meu vetor e depois eu escrevo todas elas na tela. Vamos à execução. Ele solicita a primeira nota para guardar na primeira posição do vetor. Eu vou digitar aqui 78. Segunda nota, 52. Terceira nota, 45. Quarta nota, 96. Quinta nota, 83. E aí, em seguida, ele escreve todas essas notas, né, para o usuário. Ok? Então, já melhorou o nosso código, porque agora eu interajo com o usuário, solicito os dados para preencher o meu vetor. Que aí, em seguida, eu escrevo o vetor na tela, como é que ele ficou preenchido. Vamos melhorar esse código e vamos criar agora um laço de repetição, né? Porque não faz sentido a gente ter que fazer tudo isso aqui, sendo que a gente pode ter um laço de repetição que faça isso para a gente. Tirar toda essa parte final e vou fazer essa pergunta aqui, que é a primeira pergunta que a gente faz, vou colocar ele dentro de um laço de repetição. Vou criar aqui um for, né? E esse for, eu vou dizer que vai ter uma variável de controle. Então, normalmente a variável de controle que a gente cria é uma variável i.
né, que começa valendo zero. E eu digo que o i, enquanto ele for menor que 5, tem que ser menor que 5 porque os índices do vetor começam em zero e terminam em 4, né, pessoal? Apesar de ter 5 casas aqui em cima, a gente sabe que começa em zero e termina em 4. Né? São 5 casas, mas começando do zero. E aqui, i mais é um incremento, certo? Eu abro as chaves aqui em cima, vou até recortar o fechamento dela, e aqui que eu fecho a minha chave. Então, o meu for, galera, ele solicita aqui, digite a primeira nota. Só que agora, perceba, se ele vai fazer 5 vezes essa pergunta, não faz sentido eu colocar aqui primeira nota. Tá? Então, para simplificar, eu vou deixar assim, ó, digite a nota. E aí, qual é o segredo agora aqui? É dizer o seguinte, que eu não posso dizer que vai ser na casa zero, porque ele vai fazer essa pergunta 5 vezes. Né? Já que o meu laço vai rodar 5 vezes, se eu deixar aqui x na casa zero, ele vai sempre salvar na mesma casa, sempre na casa zero, e eu não vou preencher as outras casas do meu vetor. Então, o que eu faço? Já que a variável i ela vai variar de zero até 4, ou seja, enquanto ela for menor que 5, de 0 até 4, é justamente, né, as posições que eu tenho do vetor, então eu coloco a variável i aqui dentro. Porque o i ele vai variar de 0 até 4, que é justamente as posições que a gente tem do vetor. De propósito a gente faz isso, né? Entenderam, pessoal? E aí está pronto. Tá faltando mais alguma coisa? Sim, está, galera. Eu criei aqui a variável i, ó, mas ela não foi criada aqui em cima, né? Então eu venho aqui, ó, int i, tá? Só para declarar a variável i. Em outras linguagens de programação é possível você criar aqui dentro. Criar o i e já jogar o valor dentro do próprio for, mas a linguagem C não permite. Tá? Então, está declarada aqui a variável i. Falei que o i começa em zero, que é justamente a primeira posição do nosso vetor, é de propósito isso, né? E ela varia até enquanto ela for menor que 5. Depois de rodar esse laço de repetição, ele vai entrar nesse print para mostrar se realmente essas casas foram preenchidas dentro do laço de repetição, se a gente conseguiu preencher na ordem correta. Vamos rodar então o nosso algoritmo. Solicitou, digite a nota. E eu coloquei aqui 98, digite a nota 56, outra nota 74, outra nota 85, mais uma nota 64. E aí ele mostra para a gente agora na mesma sequência, né? 98, 56, 74, 85 e 64. Bom, então nós já melhoramos a parte de inserção do vetor, né, que agora está dentro de um laço de repetição, mas ainda está acontecendo de forma manual a escrita desse vetor, né, galera? Então vamos automatizar essa segunda parte aqui, que está de forma manual. Vamos criar um outro laço de repetição. Tá? Com a mesma estrutura aqui de cima, posso até copiar aqui, ó. Posso utilizar a variável i? Posso, né? Porque ela já vai ter terminado o uso dela lá em cima. Então, eu vou fechar aqui a chave desse segundo laço, que a finalidade dele é dar um printf, porcentagem d, e a gente concatena com x na posição i. Pronto, simples assim. Tá? Para não ficar um grudado dentro do outro, porque senão ele vai executar cada uma das posições grudando um no lado do outro. Né? Então o que a gente faz? Dá um espaço aqui para poder ele escrever o valor e dar um espaço logo em seguida. Vamos executar para a gente ver? Então aqui ele solicita a nota. Estou digitando aqui as notas para a gente ganhar mais tempo. E aqui ele escreveu, ó, né, na mesma sequência as notas que foram digitadas. Certo? Como se trata de um vetor, eu gosto de colocar a barra. Né? E aí ele dá uma ideia de estrutura de dados mesmo. Então se a gente executar aqui, fica assim, primeira nota, né, todas as notas digitadas e olha, ele cria essa estruturazinha para mim. Ok? Então automatizamos aí tanto o processo de preenchimento, que está dentro de um laço de repetição, como o processo de escrita do vetor também. Tá? Então é isso que acontece aqui. Outra coisa que a gente pode estar fazendo agora é criar uma função
para escrever o vetor, onde eu vou carregar esse for para dentro da função, para me passar esse vetor com um parâmetro. Toda função ela é criada antes do programa principal, então ela é declarada aqui em cima. Ó. Vou criar uma função que não retorna nada, void, chamada mostra vetor, vai mostrar o vetor. E aqui dentro eu vou colocar assim, ó, int, ela vai receber como parâmetro um vetor, pode ser o nome que eu quiser, tá? Vou dar o nome de vet, com 5 posições também, só porque a gente já criou outro lá embaixo. Tá? Aqui dentro eu vou criar uma variável local, certo? E um for, vou até juntar aqui para a gente ganhar espaço, e o mesmo for lá de baixo, tá? Com a mesma estruturazinha aqui, ó. Tá? Vou copiar esse cara aqui todo e vou colocar aqui. Pronto, feito isso eu posso dar um printf, e aí porcentagem d, e aí meu vet na posição i. Okay? Criou uma função, pessoal, que escreve um vetor que é passado para ele. Tá? Então essa função, toda vez que eu chamá-la, eu passo um vetor de 5 posições que ele escreve para mim na tela. É bom trabalhar com funções porque você pode automatizar alguns trechos do seu código, certo? Então eu vou trazer aqui de volta, ó. Vou até otimizar espaço aqui. Vou trazer aqui para cima o nosso código e agora eu já não preciso mais desse for, que eu joguei ele para dentro de uma função. E aqui eu só faço chamar ele, né? Mostra vetor, tá aqui, ó. E aqui eu tenho que passar o meu vetor. E o meu vetor se chama x, dessa maneira. Ok? Então percebam que eu estou utilizando a mesma estrutura que nós vimos agora há pouco, o mesmo vetor x, solicito todas as notas para o usuário, ok? Só que agora aqui eu chamo a função, passando o x como parâmetro, ou seja, eu passo todo o vetor. Esse vetor x, ele vai cair aqui, ó, dentro do vet, tá? Todos os dados dele vai se converter agora nesse vetor chamado vet. E aqui eu escrevo o vet na tela, com esse laço de repetição aqui. Vamos executar para ver o resultado? Então, está aqui, vamos preencher as notas. Né? E aí ele preencheu. Faltou a gente colocar o espaço, né, lá dentro. Olha só como ele grudou tudo, né? O 76 aqui, 95. Então a gente vem aqui, ó. Eu gosto da barra. Vamos executar novamente. E aqui está, né? E agora a gente tem a sequência aí preenchida. Essa é a parte de função, né? Criamos essa funçãozinha aqui em cima. Vamos agora fazer o preenchimento linear do nosso vetor. Ao invés de a gente fazer uma pergunta para o usuário e fazer essa leitura, nós vamos agora chamar o nosso vetor chamado x na posição i, recebe o próprio i. O que eu estou fazendo? Eu estou preenchendo ele com o mesmo valor do índice, né, em ordem crescente. Isso aqui é o preenchimento linear, né? Então, printf, e aqui eu coloco, olha, a nossa porcentagem d, que a gente já está acostumado, a nossa barra, e aqui colocamos nosso x na posição i. Okay? Então aqui eu já estou escrevendo dentro do próprio laço de repetição. Como eu não interajo com o usuário, tá? Esse aqui só é possível fazer esse printf para escrever o vetor dentro do mesmo for que preenche, quando você preenche assim de forma direta, sem interagir com o usuário. Tá? Se você interage com o usuário, ele vai ficar escrevendo cada uma das posições depois de cada pergunta que ele fizer para o usuário, e isso não é interessante. Feito isso, vamos executar o nosso código. Né? Então percebam que ele preencheu em ordem crescente o nosso vetor. Né? Ele utilizou a própria variável de controle para preencher os dados do vetor. Isso é um preenchimento linear, né? Seguindo aí uma sequência de 1 em 1. E se eu quiser preencher numa sequência de 2 em 2, por exemplo? Né? Aí eu teria que criar realmente uma outra variável aqui, ó. Vou dar o nome dela de A. E essa variável A é que eu vou jogar aqui dentro. Posso fazer essa variável A, inclusive, começar em 0. Ok? Posso fazer essa variável começar em 0 e a primeira vez ele joga 0. E ele escreve essa posição, primeira posição com valor 0. Só que em seguida,
eu controlo essa variável a da forma que eu quiser. Posso fazer aqui ela receber ela mesma mais 2. Ou seja, eu quero só que escreva números pares. Bora ver se isso acontece? Vamos executar. Então assim ficou preenchido o nosso vetor. 0, 2, 4, 6, 8. E se tivesse mais casas pela frente, né? Então percebo que é um preenchimento também linear, só que agora de 2 em 2. Criei uma variável à parte, a variável a, e eu vou incrementando ela de 2 em 2. Se eu quisesse que fosse de 5 em 5, eu troco aqui ó, a forma do incremento. Vamos executar novamente. E aí de 5 em 5 fica assim, né? Ó, 0, 5, 10, 15, 20. Tá? Então, preenchimento linear também, só que eu estou controlando a variável que preenche o vetor. Se eu quiser em ordem decrescente, posso vir aqui, ó, vou dar um valor aqui de 50. E aí eu vou tirando 10. A cada passada eu tiro 10, olha só. Então ela começa em 50. E aí depois eu vou tirando 10, vai caindo para 40, para 30, para 20 e assim por diante. Vamos ver se isso acontece? E assim ficou o nosso vetor. 50, 40, 30, 20 e 10. Ok? Então isso faz parte do preenchimento linear também, a forma como você consegue estruturar o vetor, né? Os dados que estão distribuídos. Tá? É uma forma de organizar os dados, de você ter conhecimento de organização de dados dentro de uma determinada estrutura. E aí, por fim, a gente vai agora preencher o nosso vetor com valores randômicos. Tá? Para a gente fazer o fechamento desses exemplos de manipulação de vetor, vamos trabalhar com randômico. Então aqui em cima eu vou adicionar aqui a biblioteca include, a gente precisa do stdlib, esse cara aqui, e o include time, né? Time-h. Ok? E aqui dentro a gente precisa lembrar também, junto com esse set loqueio que nós temos aqui, dar um srange, colocando dentro aqui o time, null, né? E aí aqui no final a gente fecha. Tá? Essa aqui é a regrinha da gente zerar o time, para toda vez que ele rodar ele gerar números aleatórios diferenciados. Ok? E aí, o que muda? Já estamos criando aqui na linha de baixo o nosso vetor, continua a mesma coisa, né? Aqui eu não preciso mais dessa variável auxiliar aqui, essa variável a, porque eu estava preenchendo numa sequência que eu queria, de 5 em 5, de 10 em 10, né? Ou então, nesse caso aqui, como foi em ordem decrescente. Tá? Então não preciso mais dela, porque aqui no local do a, que eu estava usando para preencher de forma linear, agora eu estou preenchendo de forma aleatória. Então eu vou colocar aqui, ó, range, e o símbolozinho abre e fecha parênteses, porcentagem é o intervalo que eu quero. Se eu quero números de 0 até 100, então eu coloco aqui 100. Tá? Entre 0 e 100, temos aqui essa definição, e em seguida a gente escreve o nosso vetor. Bora ver se ele preenche com valores aleatórios mesmo? Então, esses foram os valores que ele gerou para a gente, né? 53, 47, 38, 54, 56. Okay? Vamos aumentar a quantidade de casos do nosso vetor, só para a gente ver uma variação maior de números? Então, eu venho aqui, vou trocar, em vez de ser 5 posições, vou colocar 15. E aqui eu vou colocar que ele vai até 14, né? São de 0 até 14 posições num vetor que a gente definiu aqui em cima de 15 posições, começando em 0 e indo até 14. Então agora eu já ajustei o meu laço aqui de acordo com o tamanho do vetor, tá? Tem que ter essa atenção. E agora a gente pode executar novamente. E agora sim, nós temos, né, valores bem diversificados, um vetor de 15 posições com números aleatórios sendo preenchido. Tá? Então essas são algumas das maneiras que a gente pode utilizar para preencher e manipular, né, um vetor para a gente trabalhar com essa estrutura de dados.